Olá, queridos amigos da TV Unifev. Olha, nós estamos aqui com o doutor Antônio Carlos Francisco, que é juiz aposentado aqui de Votuporanga, radicado, um amante dessa cidade, né? Um filho, né, querido também dessa cidade, embora não seja nativo, como eu, né, um cidadão votuporanguense, que nós estamos discutindo várias coisas e a gente puxou no último bloco a questão da justiça social, né? Que é também um parâmetro. Eu me lembro de Santo Tomás de Aquino, quando ele fala a importância da lei, né? Justamente nisso, para defender o mais fraco do mais forte, porque o mais forte tem a sua defesa. Mas nós estamos vivendo num país, e o doutor falou isso muito bem, né? E eu sei que não é um discurso, porque o seu histórico é realmente de acreditar nisso que o senhor falou. Num país injusto, num país que existe duas justiças, uma para o rico, uma para o pobre, de um país que quer cada vez mais, e a gente viu isso, pelo menos nessa tomada, tudo bem que o de esquerda valorizava um pouco mais essa questão, mas fez a mesma coisa que os governos de direita, nem sei se tem direita ou tem esquerda, acho que tem o poderio econômico e quem está fora desse circuito econômico, né? Como, aí eu vou dizer, ser um vereador, ser um representante, porque o senhor exerce uma cidadania delegada, né, um pouco a mais, o senhor é um delegado, o senhor vota no meu nome, o senhor vota em nome de todos os cidadãos de Votuporanga, então tem uma importância, tem uma autoridade a mais. O senhor que, tudo bem, já estava acostumado como um juiz também, que tinha uma autoridade. Viver num país onde a distribuição de renda é tão desigual. Né? Porque eu falo isso e a gente não consegue perceber, eu já disse isso algumas vezes. A Argentina está em crise faz 20 anos. 20 anos em crise. Né? Muda presidente, sai, a crise é a mesma, ela só se aprofunda e nós não temos a pobreza que nós temos no Brasil, numa crise de 2 anos, onde você manda 10, 15 milhões de pessoas para baixo da linha da miséria de novo, menos de R$80 por per capita. A gente mandou nesses 3, 4 anos. A gente tinha tirado 30, ainda a conta tá mais ou menos. E na Argentina, você passa 20 anos e você não mandou nem menos de 5 milhões para a linha da pobreza, nem da miséria, né? Tudo porque a Argentina está em 34º, se eu não me engano, está entre o 30 e 40 na distribuição de renda no mundo, e nós estamos perto da Etiópia, 132, agora nós fomos para 138, porque toda crise ela acumula. Como representar, e aí a pergunta depois dessa longa introdução, as pessoas, os mais necessitados, num país de tantas injustiças, doutor? Bom, é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que emergencialmente, eu acho que o Estado pode dar aquela assistência e transferir renda em pecúnia para uma massa Como de existem pessoas. até na Bélgica, Sim, né? faz isso, mas isso deve ser acompanhado também de uma exigência, por exemplo, fiscalizar a frequência escolar dos filhos dessas famílias, para que eles possam mais para frente terem condições de se sustentar sozinhos, não depender do Estado. Sim. Então isso tem que ser corrigido. O senhor falou as estatísticas aí, tal, que agora nós perdemos, né? Tínhamos tirado e agora nós perdemos. Estamos incluindo de novo. Né? Porque senão eles não vão se livrar da pobreza por conta própria, nunca. Eles vão sempre depender. E a dependência, o senhor sabe, cria problemas sérios. Por exemplo, o voto, né? O voto comprado. Quer dizer, voto em mim que eu vou manter a concessão a lei no Brasil, ela até favorece, porque não é tanta culpa de quem recebe, né? Não, porque ele está na eminência da fome, ou seja, na eminência de algo que é primário, comer. Então, se oferece uma cesta básica na cabeça da pessoa, não vai mudar nada se ela votar para em X ou em Y. Não. Né? Como a gente vive vendo acontecer
não tem denúncia, porque, enfim, a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, desculpa, não tem uma polícia, a polícia somos todos nós, etc. E tal. Mas a gente vive acontecer, né, que é aquele churrasco, às vezes a pessoa troca por 2, 3 churrascos um voto, né? Ela troca por uma cesta básica, às vezes por passar na fila do médico um pouco na frente. Eu creio que não seja tão culpa, porque nós estamos falando de uma primeira necessidade. Não. Por isso é muito mais global esse pensamento, sim, né? Ela está naquela dependência, não é por culpa dela, é histórico, né? É histórico. Ela não foi preparada. E não adianta, ela já está numa idade, num nível que não tem mais... A gente vai ter que, né, sustentar, mas os descendentes, aqueles que vêm depois, esses têm que ter mais dignidade, que é se autossustentar através do emprego, não é? E da produção. Eles têm que aprender a fazer alguma coisa. Então, nós temos que investir muito nos descendentes, nas pessoas mais jovens, né? Na educação, dar condições da pessoa se estabelecer, de se tornar autonomia. Né? Sim, e aí sim nós vamos resgatando. Mas demora, mas assim. Aí eu vou buscar um pouco assim uma ideologia de esquerda, só para ajudar um pouco o nosso pensamento. Né? O Paulo Freire fala assim que talvez a gente desperte muito mais nas pessoas a questão do consumo, né? Quando ele fala que o oprimido, na verdade, quer virar opressor. E parece que é isso que a gente assiste mesmo, né? Aquelas pessoas que saíram de uma linhagem da pobreza, por algum sucesso, enfim, alguma sorte que também precisa de ter, mudaram aí de classe violentamente para B ou para A, etc. e tal, e elas mantêm aí agora a questão do oprimido, ou seja, elas foram oprimidas e também. Não seria a educação, eu acho que isso que o senhor está falando, sim, essa fonte permanente, constante de mudança para mudar esse tipo de realidade? Exatamente isso. Nós temos que dar condições, né, de acesso à educação, de acesso à instrução, de acesso à profissionalização, não é? Nós temos que mudar a cultura, né? A cultura da dependência está muito arraigada, nós precisamos cortar isso aí e evitar que haja opressão. Né? Embora ela seja inerente ao sistema, talvez, né? Mas nós temos que sempre diminuir isso, Sim. sempre ter preocupado com isso. Né? Eu acho que muitas pessoas, elas radicalizam por conta disso, né? Elas não conseguem entender um planejamento que às vezes eu não vou conseguir atingir, né? Esse Brasil ideal, mas o que eu preciso fazer hoje? Eu sei que essa é muitas perguntas, muitas pessoas se angustiam nisso. O que eu posso fazer hoje para mudar essa realidade do meu país? Votar melhor? A gente sabe que o sistema também não permite votar fora da caixinha, opção, né? Não dá muita opção. É A gente sabe que a gente fica sempre buscando e nós vamos também nessa eminente busca que a gente vai buscar um herói salvador da pátria. Né? Esse é um erro, né? Então nós vamos ou votar eu acredito que é o que está mais, num juiz, ou nós vamos votar num governador que, enfim, tem a sua administração também um tanto quanto questionável, que é o Alckmin. Entendeu? A gente fica um pouco meio sem opção e as pessoas vão acabar fazendo a escolha do estômago mesmo, porque são a maioria das pessoas, e não a escolha que deveria, sei lá. Porque eu tenho que ter consciência que se eu votar em Joaquim Barbosa, em Alckmin, a estrutura não vai mudar, porque a estrutura é viciada e não acabou a corrupção. Né? Porque a corrupção existe, sei lá, desde o pequeno, que sei lá, que dá R$50 lá para o garçom servir na mesa. Eu digo sempre isso, né? Porque em casamento a gente vê que mesa que o garçom nunca deixa, mas tem sempre uma, né? Como corrompe, sei lá, achando que tem direito de estacionar numa vaga de idoso ou de deficiente. É só rapidinho, né? Então são esses pequenos desvios de caráter que vão condicionar uma nação a sofrer, não é? E a gente não percebe isso, talvez, né? Às vezes é a luta pela sobrevivência, né? Às vezes é a luta pela sobrevivência. Às vezes você tem o costume de... Né, não é todo mundo que tem isso, mas essas pequenas corrupções também. Aquele que está pegando ali,
ele também está tentando sobreviver, melhorar alguma coisa para ele através dessa pequena corrupção aí. Então é um estado de coisas que a gente tem que mudar, né? Porque os salários no Brasil são muito baixos, né? Os produtos são muito caros e as pessoas não têm muito acesso, muita oportunidade, né? Os melhores estudos são reservados também para os ricos. Olha aí uma coisa interessante, como é que nas faculdades, nas melhores faculdades do país, né? Na USP, por exemplo, quem está estudando lá não é aquele que fez escola pública, é aquele que fez escola particular. E o que é pior... Então inverte-se. Eu estudei até em escola pública também, fiz o Unesp. Mas o que é pior é que quem paga é o pobre. Sim, sim. De um modo ou de outro é de que paga. Qualquer arroz tem um ICMS. Exatamente. E o que sustenta é parte do ICMS. Então, eu acho que existe também, como o senhor está falando, eu acho que aquela coisa de capitania hereditária ainda não passou no Brasil, né? Eu recebo a capitania, eu recebo, sei lá, eu sou o dono, eu sou o grande empresário, etc e tal, e aí nós estamos falando de grande mesmo, de coisa de bilhões, e eu olho para aquilo e falo assim, isso aqui não é meu, eu estou aqui para explorar. E a sensação de que quem está sendo explorado, eu estou aqui para explorar, se tem alguém que tem para explorar, esse terreno era para ser meu, não é, essa capitania era para ser minha, não é, então eu tenho que ser duplamente explorado pelo Estado, que é o dono da terra, explorado pelo grande empresário, vamos dizer assim, que tem as capitanias comerciais e que são as hereditárias hoje, que mandam no Congresso, porque precisa de dinheiro para eleger. Eu creio que o seu voto seja um voto mais consciente do que de alguns vereadores aqui de Votuporanga, que ainda tem que distribuir guaraná e churrasco para ser eleito. Isso é uma verdade, não estou acusando ninguém, né? Isso aconteceu, né? Pelo menos para comemorar a vitória. Então, eu creio que essa realidade, ela mexe muito, né? E poucas pessoas, de fato, elas saem vamos dizer assim, da zona de conforto, como o senhor saiu. O senhor já está aposentado, o senhor já fez sua vida, já deu sua contribuição, fala, agora eu vou cuidar dos meus netos, da minha família, eu vou viajar para o exterior, etc e tal, o que não deu para fazer na minha juventude, vou fazer agora. Mas não, o senhor deixa essa zona de conforto e assume essa dinâmica, e nisso eu quero parabenizá-lo, porque é uma honra tê-lo aqui justamente por isso, né? Porque a gente dá um upgrade, dá um avanço nisso quando a gente não deixa, né? E continua a oferecer-se em favor do outro. Como eu disse, é uma retribuição que eu estou dando para a cidade, né? Com a minha colaboração, porque é a cidade que me deu, né? As oportunidades que eu tive, não é? E uma coisa interessante é que eu sou filho de ferroviário, mas houve época que meu pai ganhava menos que o salário mínimo na estrada de ferro. Então a gente sofria muito. Teve época que minha mãe colocou comida na mesa, só arroz, sem mistura, né? Teve época que ela fazia macarrão da farinha, da farinha de trigo que tinha lá, fazia o macarrão para a gente comer. Então a gente passou necessidade. Mas nem por isso a gente desanimou. Eu consegui, graças a Deus, encontrar um caminho, que foi o caminho dos estudos. Eu acho que é o caminho de todos, né? É o caminho de todos. Então a gente tem que, eu luto muito perante a prefeitura, com o prefeito e tal, para dar condições aos estudantes. Existe um grupo de estudantes aqui sem o transporte, né? E nós estamos lutando para conseguir esse transporte para esses alunos. Porque a gente tem que facilitar. Se o sujeito quer estudar, a gente tem que facilitar para ele. Tem que dar todo o apoio. Inclusive para aquele recém-formado também, para se estabelecer. Eu tenho um projeto lá junto ao Executivo, um anteprojeto que é o primeiro emprego, né? Que é tão importante. O primeiro emprego. Que e às vezes a gente perde tanta gente boa, porque não tem condições. Ele vai começar, ele sai da faculdade, já saiu da faculdade, já teve que pagar a faculdade durante 4, 5 anos. Né? Já está com as finanças exauridas. Aí ele tem que pagar, para se estabelecer, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar funcionário, ele tem que pagar o órgão de classe e tal, e tem que pagar o ISS. Então é nesse sentido que eu estou pedindo para o prefeito que isente, pelo menos por uns 2 anos, os recém-formados que se estabelecerem, isente eles de pagamento do ISS. É uma pequena ajuda. Está lá, está sendo estudado. Eu acho que não é pequena não, porque qualquer incentivo fiscal
ele é importante nesse início, né? Porque a gente às vezes não põe a conta, não, e eu sei que é muito importante. Às vezes o valor parece pequeno, mas ele pesa no orçamento de quem está começando. Sim. Eu acho que esse, olha, é um apoio que... Vou falar para os universitários, estamos na TV universitária, estou falando certamente aos professores, aos cidadãos de Votuporanga, que merecem todo esse apoio, porque é um incentivo. Eu acredito assim, pode ser que o montante monetário não seja muito grande, mas é um incentivo fiscal, é a prefeitura, é o Estado, né, nessa parcela aqui das pessoas que diz, olha, vale a pena, fique aqui, se estabeleça aqui. Né? E se ele se estabelecer, nós vamos ter mais pessoas empregadas. Né? Exatamente. Então, quer dizer, mais para frente, o município vai ganhar até mais. Né? Sem Porque dúvida. se você não ajudar, às vezes ele nem consegue sobreviver naquele período. Exatamente. Né? E aí deixa vai de ter buscar, um né, um subemprego, vai para outro ou a lado. informalidade, que é muito pior. Né? É verdade. Gente, olha, voou. Eu vou querer mais vezes aqui o doutor Antônio Carlos Francisco, já acabou, mas a gente quer discutir a verdade. Olha aí como é bom nós dialogarmos. O diálogo, realmente, ele é pai e mãe, não só da boa educação, mas também da busca por um bem comum. E eu acredito que é isso que nós fazemos nesse programa. Minha gratidão, doutor. Deus abençoe aí a sua jornada, o seu trabalho, conta com o nosso apoio e eu quero o senhor mais vezes aqui. Sempre que puder, a gente está aqui. Tá? Muito obrigado. Essa é a TV Unifev, esse é o programa Verdade em Questão. Eu sou o Padre Márcio Tadeu, a gente vai ficando por aqui, mas semana que vem volta e com certeza eu quero contar com a sua audiência. Até lá.